E o tema de hoje é mandados urgentes. Podem estar no seu plantão e também pode não estar no seu plantão e ainda ser urgente. E muita coisa não está regulamentada. Cada oficial de justiça acaba cumprindo da forma que ele acredita ser mais conveniente. Mandados de réu preso, mandados da violência doméstica, Liberação de mercadorias perecíveis, os idosos como partes, matrículas de estudantes. problemas urgentes de saúde. Obviamente que presume-se que todos são urgentes, mas existem urgências maiores, menores, com a logística que a gente vai utilizar. Será que a gente bota na rotina normal? Ou é interessante a gente dar uma olhadinha? Poxa, esse aqui é um daqueles. Olha essa matéria aqui, ó. Opa, esse aqui eu tenho um prazo diferente para resolver. Como lidar com esses mandados urgentes, seja ou não em regime de plantão, e entender algumas técnicas que a gente pode usar na hora que dá um problema e também como lidar com as próprias partes em uma diligência dessa natureza. Olá! Estamos aqui para mais um podcast da Escola de Oficiais. E estamos aqui sempre para discutir cada detalhe a respeito da profissão e mostrar as melhores práticas para superar as dificuldades do dia a dia. Hoje eu estou aqui com os meus amigos Daniel Faião e Mauro Faião. E eu sou o Cleiton Alves. E o tema de hoje é mandados urgentes. Quando a gente fala de mandados urgentes, me vem logo à cabeça uma coisa. Os mandados urgentes só acontecem em plantões ou não? Você já começa esse bate-papo assim, cumprimenta os amigos. Tudo tudo bom? Porra, boa noite, meu. Já tá com pressa, quer saber de Eu já vou logo assim. Caramba, mas sim e não. Mandados urgentes podem estar no seu plantão e também pode não estar no seu plantão e ainda ser urgente. Como lidar com isso? Vamos lá. Mandados de réu preso, mandados da violência doméstica, mandados em que figuram os idosos como partes, mandados em relação a problemas urgentes de saúde. Como lidar com isso? Então é uma série de urgências. É uma galera. Pode estar inserido no plantão ou pode não estar inserido no plantão. É importante que a gente saiba identificar quais são os mandados urgentes. Porque quando a gente está no plantão, via de regra o que vem pra gente são matérias urgentes. Mas e quando a gente não está no plantão e a gente recebe alguns mandados? Será que a gente bota na rotina normal? Daquele prazo administrativo normalmente de 30 dias? Ou é interessante a gente dar uma olhadinha? Poxa, esse aqui é um daqueles. Olha essa matéria aqui, ó. Opa, esse aqui eu tenho um prazo diferente para resolver. Não, mas e mesmo que o mandado seja cumprido em regime de plantão, a gente precisa saber o que é que vai priorizar. Obviamente que presume-se que todos são urgentes, mas existem urgências maiores, menores, com a logística que a gente vai utilizar. Então a ideia é justamente essa aqui. Como lidar com esses mandados urgentes, seja ou não em regime de plantão, e entender algumas técnicas que a gente pode usar na hora que dá um problema, por exemplo, e também como lidar com as próprias partes em uma diligência dessa natureza. Então, pelo argumento de ambos, quer dizer que a urgência não acontece só nos plantões. Existem também mandados que chegam para vocês que têm, digamos assim, a mesma urgência que teria se ele estivesse no plantão. Sim, é exatamente isso. A gente tem a mesma urgência que pode ser cumprida dentro de um plantão ou fora. Isso vai depender das normas locais. Porque essa atividade de plantão não está definida em lei. É definida em regulamento, de acordo com cada tribunal. A gente vai mencionar aqui um pouquinho como é que funciona o nosso, mas a forma de cumprimento é feita através de regulamentação local. E muita coisa não está regulamentada. A gente tem na legislação algumas orientações sobre o que a gente deve priorizar ou não, mas é muito escasso. Não tem o passo a passo, o que é mais importante e o que é menos importante. O que acontece na prática é que cada oficial de justiça acaba cumprindo da forma que ele acredita ser mais interessante, mais conveniente. Então não tem uma padronização. Não existe uma grande padronização. Tem locais em que essa padronização é mais avançada, mas no geral não tem muita definição de prioridade. Mandado do tipo A deve ser cumprido primeiro, depois B, C, D e E. Por exemplo, aqui em Alagoas a gente tem basicamente dois tipos, urgente e não urgente. Acabou. Não tem muito mais além disso, a gente vai mencionar. Ele não tem uma escala, então, como na questão da penhora, por exemplo. Que você tem lá primeiro, a ordem preferencial. Isso, depois você penhora isso. Não tem. Aqui a gente não tem. A gente tem basicamente é urgente ou não é urgente. Entendi. É mais ou menos assim. Falta um pouco aí no meio termo. Então as pessoas acabam pegando aqueles mandados urgentes e coloca dentro da sua rotina, dentro da sua logística de diligência, que geralmente envolve a localidade. Para a gente fazer um trabalho mais dinâmico, a gente pega a nossa rota, a gente já falou muito sobre isso, e vai seguindo aquela rota para ir e voltar de acordo com os endereços. Mas isso acaba às vezes saindo um pouco da ordem prioritária.
eu posso acabar cumprindo um mandado que não é tão urgente primeiro do que outro, porque ele é mais perto. Sim. A gente precisa entender um pouquinho, poxa, posso fazer isso, não posso? Porque tem casos em que não, tem casos em que eu tenho que ir direto naquele que é mais longe, naquele que é mais demorado. Pode ser uma situação de grande urgência. Então é isso, na prática depende muito da regra local e depende muito da forma de atuação do oficial de justiça. E a gente vai discutir um pouquinho aqui o que a gente deve observar para fazer esse trabalho ser mais eficiente. Tem alguns tribunais, ou essa situação, esse cenário que o Mauro falou aqui rapidamente, ele pode variar. Aliás, certamente ele varia de tribunal para tribunal, de região para região, entre os tribunais do trabalho, os tribunais federais, estaduais, porque, pelo menos aqui como exemplo, em Alagoas não existe uma hierarquia de urgência para o cumprimento dos mandados. Né? De fato, a gente tende a fazer uma rota e cumprir os mandados por endereço, por rota e não por prioridade de urgência. E olha como isso é estranho. Mas deixa eu complementar. Hoje também o que acontece é que nós temos prazos definidos por ato administrativo, prazos administrativos em geral, pelas normas locais, e temos às vezes um prazo definido pelo juiz. A gente naturalmente que vai observar isso também. E a nossa atuação vai depender também se eu recebi esse mandado em regime de plantão ou não, como bem você perguntou. Eu tenho às vezes, aqui em Alagoas a gente tem a mesma matéria, o mesmo mandado, que pode ser recebido pelo oficial plantonista, ou você pode não ter oficial plantonista. Aqui em Alagoas, mais uma vez como exemplo, nós temos central de mandados em Maceió e Arapiraca. Temos umas outras centrais automáticas, mas central de mandados mesmo é Maceió e Arapiraca. Então, nesses locais, a gente tem definido por provimento plantões diários. Todo dia tem oficial de justiça lá em forma de rodízio, são vários oficiais, e ele está ali de plantão. Então, nesse caso, todos esses mandados que são caracterizados aqui como urgentes vão para o plantonista. Certo. Ele tem um prazo específico, ele tem uma forma de trabalhar. Quando a gente está com esses mesmos mandados em outras cidades e outras comarcas, em que eu só tenho 2 oficiais de justiça, ou poucos, a gente não tem esse sistema de plantão diário. Deixa eu só fazer um disclaimer. Maceió e Arapiraca, que o Mauro citou agora, são as 2 maiores comarcas aqui em Alagoas. Por isso que tem central de mandados. As outras comarcas são todas menores. Exatamente. Então, o que acontece? Quando não tem central de mandados, não há como você fazer um rodízio de oficiais plantonistas, porque não é razoável você considerar que a pessoa vai trabalhar em regime de plantão todos os dias. Então, o que acontece? Apesar do mandado ser urgente, ter um prazo reduzido, a forma de trabalho vai ser um pouco diferente, porque você não vai estar aquele dia inteiro disponível para cumprir os mandados urgentes. Você vai cumprir junto com os seus mandados do dia a dia. E aí você precisa ter muita atenção para poder fazer essa triagem e saber o que é urgente e o que não é. Principalmente para quem não está no plantão. Entendi. Então, dentro dessas normas que você fala que, e como o Daniel também frisou, que pode variar de lugar para lugar, de região para região, dá exemplos das normas daqui de Alagoas? Como é que basicamente pode funcionar? É sempre bom trazer um exemplo local, não é verdade? Bom, aqui nós temos um código de normas que fala o seguinte: nós temos mandados gerais, com prazo de 30 dias, não é o nosso foco aqui hoje, e nós temos mandados urgentes. Basicamente, nós temos essas 2 classificações. Certo. Os mandados urgentes devem ser cumpridos em 5 dias. Dentre os mandados urgentes, tem os que envolvem réus presos, liberação de mercadorias perecíveis, matrículas de estudantes. Mas esse de 5 dias, isso é fora do plantão. Sim, é fora do plantão. Tá. Mas aí eu vou chegar lá ainda, quando for falar do plantão. Matérias de saúde em geral, liminares que envolvem saúde. Enfim, existe uma relação de casos em que o próprio código considera como urgentes. E também quando o juiz entender que a matéria é urgente e declarar expressamente essa urgência, o oficial vai ter 5 dias para cumprir. Fora do plantão. Isso confunde muita gente. E aí a gente tem uma segunda norma que diz o seguinte: olha, as matérias urgentes serão distribuídas para o oficial de justiça plantonista. Lembra que eu te falei que onde tem central de mandados tem oficial plantonista? Então, nesses casos, serão cumpridos pelo oficial plantonista. Aí esse prazo de 5 dias acaba reduzindo para 24 horas. Porque ele está ali disponível aquelas 24 horas para cumprir o mandado. Então nada mais justo que seja mais rápido. Afinal de contas, você não pode exigir de um servidor que está no seu trabalho no dia a dia, por exemplo, um servidor cartorário ou magistrado, chegou uma demanda que ele tem que resolver na hora. Ele tem todas as outras demandas para resolver. Então, obviamente, que o oficial vai ter um prazo ali no seu dia a dia maior de 5 dias. Mas no plantão, cai para 24 horas para que ele cumpra esse mandado. E esse provimento, esse regulamento local que o Mauro está citando, ele é um regulamento extenso. Mas tem um lado bom, porque ele é bem completo, ele tenta prever muitas coisas.
Tá? E tem muitos colegas que perguntam para a gente até coloca como um modelo, um padrão, de repente até uma dica, para aqueles tribunais que não tiverem isso muito bem regulamentado ainda, pode usar como um padrão. Apresentar para a sua central de mandados, para a sua corregedoria, olha como faz. Sugestão, né? E isso, olha como fazem lá em Alagoas, será que dá para a gente aplicar aqui? Então, esse é o provimento número 15 de 2019. Se você quiser, você pode baixar no site da Corregedoria Geral de Justiça daqui de Alagoas e dar uma lida. De repente tem alguma coisa interessante que pode ser aplicada para os outros tribunais. Fica aí como uma dica adicional, como exemplo. E sempre dá para melhorar. A gente comentou Sim. aqui no começo que nós não temos uma urgência, digamos que intermediária. Eu chamo de mandados prioritários. Nós temos os comuns e os urgentes. 30 dias e 5 dias. E aqueles que não são nem tão urgentes e nem tão comuns? Cadê aquela escala, né, que a gente comentou mais cedo? Não tem. Falta uma hierarquia, né? Falta essa hierarquia. Vou dar só um exemplo aqui para adiantar. E as liminares em geral, as tutelas antecipadas em geral, que não estão nesse rol que eu falei agora, de mandados urgentes, eles entram como mandados comuns. Então, se eu tenho aqui uma intimação qualquer para, por exemplo, intimar um autor para informar os autos se tem interesse no prosseguimento do processo, urgência zero. O autor não acompanhou, então o juiz mandou intimar, nem é para ser por oficial de justiça. E aí, de outro lado, eu tenho aqui uma antecipação de tutela para um direito que pode se perder, pode perecer, mas não está dentro das medidas urgentes e o juiz também não declarou. Então falta um pouquinho essa regulamentação. Se alguém for usar, por exemplo, a nossa como base aqui, a gente sugere que tente fazer essa escala, essa hierarquia para colocar algumas outras ordens no meio. A ideia é sempre otimizar uma coisa que já existe, né? A gente fala isso em outros vídeos, fala isso nos nossos cursos. É um modelo, é um guia, é algo que você pode tomar por base, adaptar para a sua realidade, tirar coisas que não se encaixam, colocar outras coisas que otimizam e fazer uma regulamentação interna específica para a sua região. E se caso você fizer isso, manda pra gente que a gente gostaria de ver também, né? Boa. Mas tem mais uma aqui do nosso código de normas. Eu falei dos 30 dias, dos 5 dias, tem também o imediato. Muita gente pode estar se perguntando. Tem um caso em que ele fala, que é quando a gente está com alvará de soltura. Certo. Alvará de soltura deve ser cumprido imediatamente. Então, em tese, você recebeu um alvará para cumprir, para o oficial ir lá cumprir, era para sair na hora do plantão e ir lá cumprir, diferente das outras matérias que você teria aí num plantão 24 horas. É a única exceção que ele traz. Hoje, na prática, os alvarás vão eletrônicos. O cartório faz lá o alvará, envia pelo sistema, mas acontece às vezes de ir para o oficial de justiça. Quando tem alguma intimação, alguma citação, aí seria a maior prioridade prevista no nosso código de normas. E tem um dispositivo lá nesse mesmo código local, mais uma vez, provimento 15, 2019, é o que está vigente hoje, lá no artigo 449, parágrafo 3º, que diz que os mandados urgentes serão cumpridos pelos oficiais de justiça, segundo o seu grau de urgência. É o que diz lá esse regulamento. E aí a gente recebe os mandados urgentes. Mas qual é o grau de urgência? Era essa a pergunta que eu ia fazer agora. Eu me antecipei. Qual é a hierarquia? Eu tenho aqui um alvará de soltura e eu tenho alguma liminar para que se proceda à cirurgia imediata porque a pessoa está com risco de morte. O que eu cumpro primeiro? O Mauro acabou de dizer, né, que o alvará de soltura é imediato. É imediato. Mas a pessoa está morrendo. Como é que faz? E os familiares e os advogados estão me deixando louco no meu telefone. Porque no plantão, o pessoal da central de mandados, pelo menos aqui, informa o nosso telefone para as partes, né, e eles entram em contato conosco para providenciar os meios necessários, enfim, para facilitar o cumprimento dos mandados. E aí, o que a gente faz? Eu vou cumprir o alvará de soltura? Eu vou para o hospital para autorizar a cirurgia lá do paciente? O que eu faço? Não tem. É subjetivo, né? O que a Depende gente do usa? grau de urgência. O bom senso do oficial de justiça. Porque se eu for cumprir exatamente o que está na regra, o que está na legislação, eu tenho que cumprir o alvará de soltura. Né? Cumprimento imediato. E deixar o paciente lá, sem a cirurgia por enquanto. Pode ser que na delegacia ou no presídio demore e a pessoa está me esperando. O que eu faço? Você tem que decidir ali na hora. Vai muito pelo seu bom senso. Conversa com o advogado. Doutor, de repente, você decidiu ir primeiro no cara lá do hospital. Doutor advogado do cara do alvará, eu vou dar cumprimento a esse aqui primeiro por conta dos seguintes motivos. Logo em seguida eu me dirijo aí. Enfim, é manter a comunicação e usar muito bom senso. Sim. Porque
Esse regulamento não consegue prever absolutamente tudo. E é um assunto muito prático, né? De oficial de justiça mesmo, de estar na rua, de diligência e escolher. Então, essa é a ferramenta que você deve usar. E você deve usar sempre. Chama bom senso. Entendi que as normas são de acordo com cada região, de acordo com os estados e tal, como você bem explicou e deu o exemplo daqui de Alagoas. Mas na fala de ambos, eu percebi que Daniel falou, na legislação não tem muita coisa. Mauro passou pelas normas, mas não falou bem da legislação. Tem alguma coisa que complemente ou não? Ou fica nesse lugar aí, nesse limbo, né? Sabia que você ia me perguntar isso. Você não pode olhar pra mim que você quer perguntar sobre lei, Eu né? olho pra você e já me vem na cabeça e o que diz a lei. Pouca coisa. Mas tem coisa assim na lei que É um ajuda. jargão isso aí. Tem algumas coisas assim que ajudam a orientar a gente. Nós temos, antes de entrar na lei, tá? A gente tem uma resolução do CNJ, número 346. Deixa eu colar aqui. É isso mesmo. 346 de 2020. Ela trata sobre violência doméstica. 2020? 2020. Foi dentro da pandemia. Porra. Quando os casos de violência doméstica começaram a aumentar. Apesar de já ter previsão no próprio Código de Processo Civil de que os processos onde você tem vítima de violência doméstica deve haver uma prioridade, no CPC é muito genérico. Tá? Então o que o CNJ chegou e fez? Ele falou, olha, o oficial de justiça tem um prazo e esse prazo é de 48 horas para cumprir o mandado, que envolva a medida protetiva. Então isso já deu um norte pra gente, não importa se você está em regime de plantão ou não, se tem regulamentação local ou não. Houve medida protetiva de violência doméstica, o oficial de justiça já tem ali 48 horas. Eu tenho um gancho aí. Pode fazer um gancho aí. Por coincidência, você já sabe, né? Mas você não sabe. Ele estava de plantão hoje. Viu que ele sabe? Eu estou de plantão hoje. Que horas são? É verdade. Não vamos dizer a hora, deixa o vamos pessoal dizer a hora. curioso. Você não sabe que horas são, né? E nem que iguaria é essa. Você não vai saber de nada. Eu estou de plantão hoje. E normalmente no plantão vem muita matéria da Maria da Penha. Não, peraí, deixa eu esclarecer. Né? Estamos aqui trabalhando de noite. O horário do expediente já se foi, mas ele está de sobreaviso ainda. Ou seja, qualquer ligação... Só para deixar claro, para não pensarem que são 2 horas da tarde e a gente está aqui gravando. Não, são 2 horas da madrugada. Mas é verdade. Então, vem muito mandado da Maria da Penha. E aqui em Alagoas, isso fica claro pra gente porque, pelo que o Mauro acabou de falar, o CNJ estabeleceu 48 horas, motivo pelo qual já cai para o plantão, e no plantão nós temos 24 horas para dar cumprimento aos mandados e mais 24 horas para certificar e devolver todos eles. Certo. Essa é a nossa regra. E a curiosidade que eu puxei, interrompi aqui a fala do Mauro, é o seguinte: é interessante esses casos da Maria da Penha para o plantonista e ainda nesse período de pandemia, porque você tem que efetivamente sair de casa, diligenciar ou enfim, ou resolver o mandado daquela forma. E como esses processos da Maria da Penha são muito dinâmicos, a gente acaba recebendo os mandados com uma data muito próxima em que o fato ocorreu. Certo. Tá? Então, tudo que está no mandado é muito recente, é muito atual. Sobretudo, o telefone da parte. Então, quando o juizado tem esse cuidado, e aqui em Alagoas a gente percebeu que estão tendo muito esse cuidado de colocar o telefone da parte, seja a vítima, seja o agressor, a gente consegue fazer isso no plantão, sem sair de casa. No exemplo de hoje, no meu plantão, olha, eu acho que eu fiz 8, 10, 12 atos de comunicação processual. Parecia uma operação de telefonia. Meu celular, fone de ouvido, os mandados que eu baixo, os arquivos no meu computador, o WhatsApp aberto aqui do lado, anotando tudo e no final certifiquei tudo de uma vez só. É prático? É prático. Não precisei sair de casa. Mas, obviamente, eu fiz uma triagem antes. Apareceu no plantão também busca e apreensão de veículo. Será que isso é matéria para plantão? A gente vai conversar já sobre isso. No nosso caso, o juiz determinou, fundamentou e busca e apreensão de veículo veio para o plantão. Tem que fazer. Tem que fazer. Penhora veio para plantão. Mas penhora num caso muito específico, eu li a decisão, eu li a fundamentação, havia lá um indício de fraude, eu não vou entrar nesse detalhe, mas havia um indício de fraude, que a coisa precisava acontecer rápido antes que o executado se livrasse dos bens, algo nesse sentido. Tinha lá urgência mesmo. Ou seja, eu puxei esse gancho para falar dessa curiosidade da Maria da Penha, que normalmente vem o contato telefônico e o oficial pode ter essa facilidade de fazer as intimações, citações por meio eletrônico. Mas aí eu vou devolver para ele.
Então perceba aí a importância da atualização lá do telefone, dos dados, enfim, para que a resolução possa acontecer da melhor forma possível durante o plantão. Mas voltando para o que o Mauro estava falando, continue nos explicando aí o que diz a lei. Vamos lá, o Daniel falou duas coisas legais agora, ele puxou a minha palavra como gancho para ele, eu vou puxar duas dele como gancho para mim agora. Olha só. Ele falou sobre a comunicação eletrônica durante o plantão e falou também sobre busca e apreensão. Chego já na busca e apreensão. Sobre a comunicação eletrônica, é muito interessante usar isso, porque a gente já pula aqui para a parte prática, que o plantonista, comumente, ele fica à disposição do juiz durante o horário do expediente todinho. Tem gente que vai cumprir o mandado nesse horário, tem gente que fica lá esperando até o final do expediente, ver se aparece alguma coisa muito urgente. E só cumpre depois. Com essa opção da comunicação eletrônica, quem prefere esperar acumular a sua pilha de mandados e ficar lá, faz isso. Já vai cumprindo ali em tempo real, certificando, cumprindo, não perde tempo, já agiliza. Então, nesse sentido, é muito bom. Já resolve esse problema. Poxa, não vou ficar aqui o dia inteiro sem fazer nada, entre aspas, né? Ali de sobreaviso. Dá para resolver muita coisa nesse tempo inútil em sobreaviso em relação às medidas urgentes nas matérias de saúde. A gente recebe muito mandado de intimação para hospitais, plano de saúde, farmácia, clínica, e são todos empresas. E eu posso achar muito facilmente o contato de todas essas empresas na internet. Às vezes eu já tenho um banco de dados com essas informações. Então eu posso ali aproveitar esse tempo em sobreaviso, enviando e-mails para os e-mails e para os contatos que eu já tenho. Se eu não tenho, faço uma busca na internet, acho o telefone, dou uma ligadinha, qual é o seu e-mail? E vou resolvendo tudo isso. Já resolve na hora. Já resolve Melhor muito. coisa. Então, e eu estou falando isso porque eu fiz isso hoje. Em relação a tudo isso que eu falei, né? Hospitais, plano de saúde, Maria da Penha, na cadeirinha, sem sair de casa. Para quê, né? Deixar para amanhã, se eu posso fazer aqui agora, já estou aqui. Exato. Não, e disponível. já resolvo e logo em seguida, com esse de busca e apreensão, exemplo aqui, tá, gente? Mas esse de busca e apreensão, aqui do lado, aguardando o depositário me ligar e dizer, olha, encontrei o veículo, vamos agendar o horário, estou aguardando. Enquanto ele não me liga, eu estou aqui resolvendo outras coisas. Enfim, aquele bom senso que a gente conversou um pouquinho antes sobre a hierarquia daquilo que é mais urgente ou menos urgente. O que eu faço no meu tempo ocioso quando eu estou de sobreaviso. Então a gente pode otimizar nesse sentido. Verdade. É diferente de quando você tem que fazer necessariamente diligência física, porque você sabe que vai chegar mais mandado para o mesmo local. A gente sabe, não, ali sempre tem uns 2, 3 ou 4. Chegou o primeiro, eu não vou lá agora. Eu vou otimizar o meu tempo, vou juntar os 2 ou 3 e vou mais tarde. Aí tudo bem, né? Já adiantando também é uma forma de você otimizar o seu trabalho. Mas com contato eletrônico não tem essa conversa. Recebeu, já faz na hora. Mas deixa eu voltar para cá, a gente estava falando de regulamentação e legislação. Eu falei da regulamentação do CNJ sobre violência doméstica, a gente teve o exemplo aqui do contato eletrônico agora, falou um pouquinho sobre isso. O Daniel falou também sobre a busca e apreensão, o que me lembra do Código de Processo Civil. Ele traz algumas questões prioritárias. De maneira genérica, ele fala de tutela antecipada e liminares em geral. Se eu tenho uma tutela antecipada, principalmente se é em forma de liminar, eu tenho ali presumida já uma urgência, porque o juiz só concede, em regra, a tutela antecipada se for uma questão de urgência, se for demonstrada a urgência. Ora, se eu tenho a urgência demonstrada no processo, por que o mandado não é urgente? Então, é uma conclusão lógica. Eu preciso entender que se eu tenho ali uma tutela antecipada, eu, em regra, devo priorizar. Só que acontece o seguinte, aí eu me lembrei da busca e apreensão. Na tutela antecipada, sem entrar em detalhes jurídicos aqui, não é o nosso objetivo, nós temos hoje a tutela de urgência, que o nome já diz, e a tutela de evidência, onde não necessariamente existe uma urgência. É quando eu consigo provar por A mais B que provavelmente eu tenho aquele direito de uma forma bem leiga, bem grosseira, e o juiz já concede logo de imediato determinada tutela para mim. Não tem urgência nenhuma, mas ele me concede de uma forma antecipada. Mas a regra é a de urgência. Mas a busca e a apreensão não. A busca e a apreensão na alienação fiduciária, que é o contrato bancário, o banco consegue a ordem de busca e apreensão, ela é baseada na evidência. Então é bom só pelo debate aqui ressaltar isso. Então, normalmente, quando a gente recebe busca e apreensão de veículo, não é urgente, não. Os depositários, os advogados costumam pressionar a gente, porque o veículo vai sumir, porque a pessoa vai se esconder. Pode acontecer? Pode. Mas, em regra, a tutela é de evidência. Essa urgência deve ser demonstrada
no processo, para o juiz determinar cumpra-se, neste caso, com urgência. Porque por A mais B, o veículo pode desaparecer, existe alguém de má fé, aí tudo bem. Mas deixar claro que, em regra, busca e apreensão é de evidência. O Daniel falou isso agora, eu me lembrei, aí voltei para a lei que fala aqui o Código de Processo Civil. Mas ele diz mais coisa. Além da tutela antecipada, que é de forma geral, ele fala sobre a prioridade nos processos que são mencionados no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde envolve menores e adolescentes, obviamente, e também quando existe vítima de violência doméstica. Esses 4 casos estão lá previstos já no CPC, que devem ser tratados com prioridade. Mas não é tão somente se tratar dessa matéria. Tem a previsão lá de que a pessoa tem que requerer, o juiz vai analisar, vai deferir, tem que constar uma tarja lá no processo para todo mundo ver que ele é urgente, porque não é todo servidor que vai analisar o conteúdo do processo para saber a prioridade. Então, tem essa previsão. Tem que vir para a gente? Tem. Tem que ter alguma coisa no mandado? Deveria ter. Mas se não tiver, eu devo ainda assim, dar uma prioridade a esse tipo de mandado, porque está previsto lá no Código de Processo Civil e ele não fala muito mais coisa além disso que eu mencionei agora. Mas ainda em relação a esses temas, a gente tem as leis específicas. A gente tem o ECA, como eu acabei de mencionar, o próprio ECA fala que esses processos devem ser tratados com prioridade e ele não diz somente os processos, tá? Ele fala especificamente atos e diligências. Está bem claro ali que as diligências, inclusive as do oficial de justiça, também devem ser feitas com prioridade. E aí a gente vai para o Estatuto do Idoso, assim como fala no CPC, fala no Estatuto do Idoso, que também existe essa prioridade, tanto nos atos processuais, diligências em geral, e da mesma forma o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é relativamente recente. Então, nós temos aí uma repetição do que é dito no Código de Processo Civil. Ou um está repetindo o outro, ou o outro está repetindo um. E eles estão brigando, né? Porque cada um pede a sua prioridade. Eu tenho prioridade aqui, precisa ter prioridade aqui. Ah, eu também quero prioridade. Então, ok. Quem é o mais prioritário? Se eu tenho vários. Cadê a regulamentação? Para dizer, ó, prioridade é que primeiro é idoso, depois é adolescente, depois é necessidade especial ou vice-versa. Não tem. Aqui em Alagoas não tem. Seria muito interessante se houvesse. Só que essas relações são muito dinâmicas. Existem várias peculiaridades. Eu posso ter aqui um processo onde tem um idoso e aqui onde tem uma criança. Qual é o prioritário? A lei não diz, a nossa norma não diz. Só que além de ser um idoso, pode ser uma questão relacionada à saúde. Olha, eu tenho um outro peso. E assim vai. É muito dinâmico, vai depender muito de ponderação do próprio oficial de justiça. E o bom senso, como o Daniel falou. Muito bom senso. E na prática, olha, se a gente tem esse bom senso na prática, de pelo menos fazer uma grande triagem inicial, talvez a gente não precise chegar a esse detalhe de priorizar, sabe? Aqui é de idoso, aqui é de criança, aqui é problema de saúde. Talvez, se você fizer essa primeira triagem, olha, mandados que necessitam prioridade e mandados que não necessitam prioridade. Essa primeira triagem já pode resolver tudo. Porque eu dou prioridade para esse volumezinho aqui. Logo assim que eu terminar esse, aí sim eu vou para os outros. Eles não precisam necessariamente ficar brigando entre si. Claro que vai depender de caso a caso, onde você tem aqueles urgentes que estão em plantão, né? Que é o caso que a gente mencionou um pouco mais antes. Eu tenho uma vara de soltura e tem uma pessoa que precisa fazer a cirurgia agora. Aí é um caso extremo, é um caso muito peculiar, que vai depender, mais uma vez, do bom senso do oficial. Mas, em regra, em geral, se você fizer essa primeira triagem, selecionando aquilo que deve ter prioridade, na grande maioria das vezes vai resolver o problema. Vai resolver. E é importante você ter uma noção daquilo que é prioritário, que é justamente isso que a gente está debatendo aqui. Ah, e se por acaso o seu tribunal, a sua região tiver uma regulamentação que trate sobre isso, que coloque hierarquia, manda pra gente. Aqui a gente não tem ainda, manda pra gente, porque de repente eu pego o seu exemplo e a gente tenta trazer pra cá e evoluir o nosso... Manda pro tribunal, né? Não, manda pra gente que a gente manda pro A tribunal. gente manda pro tribunal. Isso, exatamente, foi o que eu quis dizer. Não. Manda pra gente que a gente conversa aqui com o nosso tribunal e vê se dá pra dar uma evoluída no nosso regulamento interno. Estatuto do idoso, da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência. Exemplos dentro de cada um deles, aí situações. Porque como você falou que a gente conversou aqui, na verdade, cada caso é um caso e depende de um caso para o outro para saber qual é a urgência. Então, se puder dar alguns exemplos. Com exemplo fica mais fácil da gente ver o mandado na hora e lembrar, né? Bom, o idoso é muito comum ação previdenciária. Sim. A gente vai ter bastante aí na Justiça Federal, né, para conseguir o seu benefício previdenciário. Também ações que envolvem
saúde em geral, assistência relacionada à saúde, muito aqui na Justiça Estadual a gente tem eventualmente processos de alimentos, também é possível o idoso requerer alimentos, que aí a gente já soma a questão da necessidade básica, Sim. que por natureza é prioritária, a gente pode até buscar na Constituição, se for o caso, e por ser idoso. E outra coisa muito comum na estadual também é processo de interdição, em que está envolvendo o idoso. Quantas vezes a gente já não pegou mandado aqui de processo de interdição, às vezes até para citar o idoso, quando a gente chega a pessoa já faleceu, pega uma determinada liminar para fornecer um medicamento, quando vai ver já faleceu o idoso. Intimação para prosseguimento ao feito, já faleceu. Então é necessário a gente ter essa ciência de que esses processos de saúde, alimentos, previdência, a gente precisa priorizar. Quando a gente vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem, em geral, ações de guarda, adoção, alimentos, às vezes está tudo junto. Os processos que envolvem as infrações penais do menor, infrator, tudo isso a gente olhou ali, viu que essa matéria, opa, aqui tem alguma coisa de urgência. É tudo muito lógico, sabe? Mas se a gente não fala sobre isso, a gente não lembra que existe essa prioridade. Então esses são alguns casos. Isso já me remete também à situação assim, que é uma dúvida que me gera. Quando vocês recebem um mandado e precisam ir lá fazer uma diligência, no mandado em si, vem especificando que a pessoa tem algum tipo de deficiência ou não? Alguns vêm, Tem que constatar, inclusive. alguns não vêm, mas seria ótimo se viesse. O que acontece, na verdade, é o que eu mencionei do Código de Processo Civil. Isso deve ser requerido pela parte, a tramitação prioritária deve ser requerida e deve existir essa tarja no processo, essa tarja no mandado. Uhum. Tramitação prioritária. Não importa o motivo, se tiver lá a tramitação prioritária já está resolvido. Então é muito comum que não venha. E essa nossa discussão é para que os oficiais de justiça tenham essa noção do que é prioridade, porque uma vez que a gente identifique pelo destinatário, por alguma informação no mandado, a gente possa dar a devida prioridade, mesmo que não esteja lá escrito. No caso de deficiência, é mais difícil. Quando a gente tem um idoso, a gente tem a idade no mandado, um menor de idade também normalmente tem. A pessoa com uma necessidade especial ou com uma doença grave, normalmente não está ali escrito na qualificação. Aí realmente fica difícil, por isso que tem que ter essa tarja. Até quando é criança ou quando é idoso, muitas vezes não tem a idade. Vem lá toda a qualificação, nome, filiação, CPF, mas não diz a idade no mandado. E olha como é importante quando diz. Pô, eu vou verificar. Se trata de um idoso, se trata de uma criança. Vou fazer a minha triagem. Até na minha diligência, na hora de eu me identificar e chamar pela pessoa, Sim. o procedimento é diferente. Quando é uma criança, eu não vou chamar pela criança, vou chamar pelos pais. A gente também já falou isso em outros vídeos, mas como é importante que tenha isso no mandado também. E não somente aquele carimbo, prioridade, urgente. Quando tem, já ajuda muito. Certo. Mas quando o juízo pode colocar uma informação complementar, nossa, como isso facilita o trabalho da gente. Plantão, urgência, 24 horas. Se não encontrar a pessoa, como é que faz? Fica triste, né? É problema. Eu fico confuso. E agora? Né? Encontrei a pessoa e meu plantão é de 24 horas. Eu quero acabar o meu plantão. E aí, devolve o mandado, pede prorrogação, volta no dia seguinte. Quando a gente está tratando com saúde... liberdade não, porque o cara está lá no sistema prisional, na ele não vai delegacia, fugir. né? Espero que não. Espero que não. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, porque... Principalmente em cima daquele exemplo que o Daniel deu, né? Em relação a cirurgia. Por exemplo, o cara tá lá precisando fazer um procedimento cirúrgico. Enfim, e aí? É uma pergunta muito boa. É difícil essa situação porque a gente tem que tentar de novo. Só que eu tenho várias ordens de urgência. Bom, é insistir. Primeiro posicionamento nosso é insistir. Pedir telefone, ir no vizinho. Quando a pessoa física, né, principalmente, e deixar um contato, insistir, é urgência, tem que ser agora, e pressionar mesmo, é ordem judicial, é risco de vida, e a gente insistir, eu estou insistindo na palavra insistir, porque a gente tem que ser chato essas horas. Já aconteceu comigo de chegar numa repartição pública para intimar um determinado secretário, era para ele a intimação, e era uma sexta-feira, meio-dia. O expediente era até às 14. E aí a assessora falou, olha, o secretário ele já encerrou o expediente, ele não está aqui. Eu falei, entendo, porém uma ordem judicial de urgência e eu preciso
entrar em contato com ele para poder fazer essa intimação. E hoje é sexta-feira, se eu não conseguir hoje, eu só vou encontrar ele na segunda-feira. Aí ela virou para mim, de uma forma arrogante, e falou: mas você chega aqui numa sexta-feira, meio-dia, e quer encontrar alguém? Oba! Eu falei: pera aí, Eu espero encontrar alguém. o expediente aqui é até as 14 horas. Ela falou: sim, mas hoje é sexta-feira. Eu falei: até as 14 horas, certo. Bom, eu tenho uma ordem judicial, por favor, telefone para o seu chefe, que eu preciso entrar em contato com ele agora. Ela resmungou para cá, para lá e ligou para ele. Resultado, ele me recebeu, ele estava em outro endereço, estava almoçando já, eu fui até lá, até o restaurante, estava no almoço lá de negócio, intimei, ele me recebeu super bem, sem problema nenhum, resolvi o problema. Eu tive que fazer o quê? Insistir. Mas acontece, ainda respondendo a sua pergunta, da gente realmente não encontrar a pessoa, dela não estar ali e voltar só mais tarde ou só no dia seguinte. Se for possível esperar até o dia seguinte, você marca e volta no dia seguinte. Teve maior dificuldade além disso, tentou uma vez, duas, está tendo qualquer tipo de dificuldade, hora certa. No mesmo dia, você já marca a hora certa para o dia seguinte. Se for possível esperar, claro. Então essa é a solução, insistir, marcar a hora certa e não deixar passar o dia seguinte. Agora, não tem chance, não tem como, a pessoa está enferma, a pessoa viajou, está de férias e é para uma pessoa física, tem certos casos em que não vai ter como. Você informa a quem está no local, se não for algo sigiloso, fala: olha, dê cumprimento a essa ordem, pode existir alguma penalidade, explica os detalhes e devolve o mandado de maneira negativa, em último caso. Mas é possível acontecer isso também. Certo. Você jogou duas ênfases aí na sua fala. A primeira foi em relação ao secretário, ou seja, uma pessoa de órgão público, uma pessoa pública. E a segunda que você jogou foi pessoa física. E se a gente for pro lado da pessoa jurídica? Se for PJ? Aí é bem tranquilo. É? Aí é bem tranquilo. A gente pode seguir a regra geral de que a comunicação para a pessoa jurídica, a gente tem a teoria da aparência. Quem parece ser o representante recebe a comunicação processual. E também aquela de que qualquer pessoa responsável pelo recebimento de correspondência poderia receber um mandado. Então é mais tranquilo. Claro, a gente vai primeiro no responsável, principalmente se é uma urgência. Mas se não encontrar, não tem problema nenhum. Vai na hierarquia até encontrar a pessoa de maior hierarquia e faz a citação, faz a intimação e informa ainda, na ausência de determinada pessoa, tratando-se de um mandado urgente, intimei a empresa através do hierarquicamente mais próximo, digamos assim. Do gerente, da pessoa que está acostumada a receber as correspondências da empresa. Tem muita empresa, pessoa jurídica, né, que coloca objeção logo de cara. Não, o responsável legal da empresa não está aqui, o setor jurídico não está funcionando aqui. Horas, eu sou um oficial de justiça, eu sou um representante do Estado, eu tenho uma matéria de urgência, o paciente vai morrer. Eu preciso resolver isso aqui. O paciente vai morrer porque o representante legal da empresa não está aqui. Negativo. Quem responde por ele? Na ausência de quem responde. Quem responde por quem deveria responder. E o oficial de justiça deve insistir mesmo, porque é plantão, você não está ali à toa. É uma ordem judicial, é urgente e em função do seu trabalho, da eficiência do seu trabalho ali nessa diligência, aquele paciente pode sobreviver ou não. Olha como a coisa é crítica, ou pode ser crítica. E vai que tem algum problema com o paciente e você não insistiu na sua diligência. Olha aí o problema que pode ter. Olha como vai ficar o seu trabalho, olha como vai ficar a sua consciência. Mesmo que isso não impacte o seu trabalho, mas como vai ficar a sua consciência. Se é que você vai tomar conhecimento do que aconteceu com o paciente. Então, é mandado urgente, você está no hospital, está num plano de saúde. Enfim, eu estou falando aqui um exemplo de questão de saúde, né? Medida urgente para a saúde. Você deve insistir. O último cara que eu achei foi o faxineiro. Com todo respeito aos faxineiros, eles são ótimos, mas eu não encontrei mais ninguém. Senhor faxineiro, fale com seu gerente. E aí ele vai subir na hierarquia depois. Fale com o seu gerente, com o seu responsável e tal, e faça chegar lá. Deixe claro na certidão. Obviamente, deixe claro na certidão, especifica, coloca lá as punições para a empresa, que se não der o cumprimento à ordem judicial, enfim, insista e faça. Para a pessoa jurídica, não tem muita desculpa para se não fazer. Tá? É diferente de pessoa física, mesmo assim com hora certa, também não tem muito para onde você deixar de conseguir fazer. Claro que existe um monte de exceção por aí, os oficiais conhecem, né, essas exceções, mas é emprego de energia mesmo nessas questões. E eu vou um pouco mais longe. Você está dando exemplo de matéria de saúde, de risco de morte, de vida. Não precisa necessariamente ser isso. Porque eu tenho também em outras matérias o risco de você ter um direito ali perecido.
Algo pode se perder ou pode se atrasar quando você tem um direito a uma tramitação prioritária e esse direito deve ser respeitado. Mesmo que não se vá perder nada significativamente depois, mas eu tenho o direito de que isso seja feito hoje, sabe? Então a gente precisa se empenhar e insistir nesse sentido aí de conseguir fazer. Tem outro exemplo também, eu estava falando, eu me lembrei. Acontece a gente pegar muito mandado de segurança para a autoridade pública, liminares e mandado de segurança, e a autoridade pública não estar lá. Por exemplo, vou continuar aqui no secretário de saúde, que é bem comum. O secretário não está lá. Ora, a gente tem que lembrar que por mais que o mandado de segurança seja direcionado à autoridade, né, as pessoas costumam dizer que é personalíssimo, é a pessoa que realizou o ato lesivo, a gente tem que lembrar que não é bem assim. A comunicação não é para a pessoa física. E a gente fica com medo, tem que ser naquela pessoa. Não é, é para o cargo. A gente também já discutiu isso aqui em outros vídeos. Se eu não tenho secretário naquele momento, eu vou no secretário adjunto. Quem é a pessoa que responde por ele? Isso sim, no mandado de segurança. E você vai descendo. Se você está com uma medida urgente, nesse caso, vou até usar o exemplo da saúde, eu não tenho secretário, eu não tenho adjunto, vai no próximo, vai no chefe de gabinete, vai no assessor, encontre alguém que possa resolver, que possa tomar ciência daquela determinação naquela hora e diga, olha, eu tentei neste dia, mas eu não consegui acesso a A, nem B, nem C. Para não fazer uma hora certa no dia seguinte, eu intimei a si mesmo na pessoa do assessor fulano de tal. Eu tenho certeza que o magistrado vai considerar essa comunicação válida porque a gente está num órgão público. Existe uma obrigatoriedade interna ali de comunicação. Você explicando desse jeito, tenho certeza, vai resolver essa diligência e vai resolver o problema do processo. Pode acontecer do juiz não aceitar? Pode. Pode acontecer dele não aplicar a penalidade? Pode. Mas o máximo que ele vai fazer é no dia seguinte mandar intimar de novo. Mas pelo menos você tentou resolver naquele momento e justificou. Colocando na certidão sempre. Claro. E mesmo assim, agora, depois de a gente falar sobre isso tudo e voltando para responder a sua pergunta, e se a gente não conseguir depois de 24 horas? Bom, depois de todo esse nosso esforço que a gente conversou aqui, todas essas tentativas de cumprir o mandado, se mesmo assim, com tudo isso, a gente ainda não conseguiu resolver, depois de 24 horas, ou de repente depois de 48 horas, o seu plantão já acabou. Certo. Você já tem todos os argumentos para colocar na sua certidão. Se você não conseguiu, depois, e você precisa passar a bandeira para o próximo plantonista, né? Fecha a sua certidão, explica, foi negativo por conta disso, tentei, não consegui. O magistrado vai tomar outra decisão e se ele julgar urgente ainda, ele vai mandar para o próximo plantonista. Aí ele vai tomar a decisão interna dele. Também nada impede de você pedir uma prorrogação de prazo. Dependendo das normas locais, você pode pedir a prorrogação para o seu chefe imediato e tentar no dia seguinte, se você achar que vai conseguir, que é relevante, que é necessário. Também é possível fazer isso. Tá. Existe alguma possibilidade, ou se já aconteceu com vocês, por favor, me digam. Pessoa jurídica, plantão. Fui lá, a empresa está fechada. Não encontrei ninguém. E aí? É um caso comum, de uma diligência comum. Porque o autor, normalmente, é um particular. E esse particular, ele deve fornecer o endereço correto, todas as informações para que a gente possa encontrar o executado ou o réu nas nossas diligências. Se o endereço está desatualizado, se não tem um contato eletrônico e em diligência eu não encontro, vou devolver o meu mandado certificando de forma negativa. E o autor, num próximo momento, vai atualizar todas essas informações e, mais uma vez, o juiz vai tomar a decisão que achar cabível. E nesse caso, é mais importante ainda a gente certificar logo. Porque se eu consigo realizar o ato, demora um pouquinho para certificar, não tem tanto problema, já que a comunicação foi realizada. E lembrando que nessas comunicações o prazo não começa da juntada. Quando é determinação judicial para cumprimento de alguma medida em que não envolve peticionamento de advogado, o prazo é da efetiva comunicação. Então não tem problema se eu juntei o mandado, a certidão hoje ou se eu juntei ela amanhã. Agora, se eu não encontrei, é bom fazer na hora, porque aí a parte vai poder tomar suas providências e, sendo realmente uma urgência, ela vai peticionar para tentar novo cumprimento. E antes que você mande a próxima pergunta, eu tenho uma dica de quando o destinatário é uma pessoa jurídica. Empresas a serem intimadas, citadas em plantão. É muito rotineiro que em plantão nós procuremos a mesma empresa várias vezes. Que outros oficiais de justiça vão precisar procurar a mesma empresa que você acabou de procurar aqui no seu plantão. Mais uma vez, hospitais, planos de saúde, clínicas, enfim.
E se você registra esses dados de contato, de endereço, de e-mail, de telefone, da pessoa responsável lá na determinada empresa, se você registra isso num banco de dados e compartilha com os colegas, nós fazemos isso aqui, né? Boa. Na nossa central de mandados. Isso. Você compartilha com os colegas, a gestão dos plantões vai ter um formulário e esse formulário ele vai ser diariamente alimentado pelo oficial de justiça, pelos oficiais de justiça plantonistas, na mesma planilha. Que maravilha. E a gestão do plantão, do dia dos plantonistas, vai encaminhar um link. Olha, hoje é plantão para os seguintes oficiais de justiça. Segue o link com as informações de possíveis empresas que os outros oficiais já localizaram. E olha aí, mais uma vez, tem o endereço, tem o telefone, tem o e-mail, tem o nome da pessoa responsável lá. E quando você acabar o seu plantão hoje, se você encontrou novos endereços que não estão lá naquela planilha, sobretudo endereços de pessoas jurídicas, preencha a planilha, atualiza ela. Alimenta ela. Cara, com o tempo, você vai ter uma planilha, um formulário, e é um simples formulário Excel compartilhado em Google Drive. Simples assim. A gente usa o próprio Google, né? O Google Docs, Google Sheets, planilha do Google, para poder fazer isso. A gestão organiza, manda o link para todo mundo e todo mundo tem acesso. Com o tempo, essa planilha fica gigante. Sabe aquela pesquisa que você demora lá uma cara na internet procurando, liga, aquele telefone está ocupado porque você pega o telefone genérico da empresa. Você não tem um telefone do setor jurídico dentro daquela empresa. Não sabe quem é a pessoa que você tem que falar, né? Nessa planilha você sabe. Exatamente. E eu estou falando isso mais uma vez porque eu estou com isso muito recente na minha memória. Eu fiz hoje. Eu entrei nessa planilha, eu peguei lá o telefone, por exemplo, da Unimed. Olha, eu já sei quem é o chefe do setor jurídico da Unimed local, eu tenho o celular dela. Tem um e-mail, então eu encaminho o e-mail, dou uma ligadinha, recebeu, confirma para mim. Eu acabei de fazer uma citação da Unimed, por exemplo. E olha como facilita, numa pandemia principalmente, né? Eu não preciso ir lá. Pois é. Tá? E eu falei isso como exemplo, mas é uma planilha gigante. Sim, Imagina aqui dezenas de oficiais de justiça, todos os dias de plantão, alimentando essa planilha. Então fica aí essa dica para você, para implementar na sua central, na sua comarca, no seu tribunal, enfim. Mas isso vocês só conseguem fazer porque vocês têm acesso à tecnologia. Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre tecnologia, tem um cardzinho aqui em cima que a gente fala sobre tecnologia em diligência. Então, se liga lá. E, para finalizar agora, porque depois dessa explicação toda eu não tenho mais perguntas, você me exauriu aqui nas perguntas. Eu finalizo essa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de enviar para a gente sugestões também de normas técnicas que vocês utilizam nos tribunais e nas regiões de vocês e que a gente possa compartilhar também o que nós usamos aqui com o que vocês usam por aí. E não se esqueça de olhar os outros vídeos que tem aqui no canal e dar uma entradinha lá no nosso site para acompanhar os nossos cursos. Até a próxima e um abraço. Mas a editora nunca deu um slow motion, ela nunca fez um drama, né? Mas a editora nunca deu um slow motion, ela nunca fez um drama, né? Ah, não gosto dessas coisas. Do lado esquerdo do ringue. Não. Que da mesma forma fala que existe essa prioridade. Então tá repetido. Egite. O réu ou executado na nossa diligência. Falou.